A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Temos que cortar os laços que estão prendendo nossa família ao encardido. Vamos aprender com o Padre Léo. Mas é preciso perceber esse sinal. Quais os sinais que Deus está dando na nossa vida? Agora, quais os sinais que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa? Pensa. Eu vivo com jovens dependentes de droga, dependentes de álcool, de maconha. Mas o que mais me entristece é ver famílias dependentes de novela. Porque é muito pior do que a cocaína, muito pior do que a AIDS. A AIDS pode matar meu corpo, mas todo mundo vai morrer mesmo. Mas uma novela dessa mata o espírito. E mata o espírito de uma porção de gente. Porque vai semeando a discórdia, a imoralidade. Olha essa novela, aonde dentro da sua casa, uma mãe transa com um homem que depois vai transar com a própria filha dela. É isso que é o laço da família. Aonde o modelo de moça vai ser uma prostituta. E essa moça vai ter leucemia, a mais novinha da novela. E a mãe então vai fazer o sacrifício de tentar achar o pai da menina, para fazer um outro filho, para tirar a medula, para fazer transplante. E o Brasil inteiro vai chorar que a menina está com leucemia. E ninguém vai pensar que ela hoje não tem um irmão para fazer transplante, porque o outro irmão é filho com outro pai. E todo mundo está achando tudo normal. Você quer a sua família para Deus? Então começa cortando laços que estão prendendo sua família. Aí você vai ver que não é fácil. Vai precisar de muita Betânia para nos desintoxicar dessas prostituições que entram em nossa casa com programas e novelas e filmes do estilo desse que eu acabei de falar. O Papa está nos dando um sinal, e não será dado outro. O grande sinal de Jesus para nós é esse. Se nós nos convertermos, se nós mudamos de vida, Nínive não será destruída. Pode ser que a sua família esteja lá no fundo do poço. Talvez você já esteja no fundo do poço de uma doença. Talvez você esteja com AIDS, com câncer, drogado, prostituído. Não interessa. O amor de Deus vai muito mais fundo do que o profundo do seu pecado e da sua miséria. Nínive da sua família não será destruída se você ouvir esse sinal de Deus. Se eu tiver coragem de ouvir esse sinal de Deus que me convida à conversão, a minha comunidade não será destruída, a minha família não será destruída. Não interessa, eu posso estar lá no fundo do buraco, no pior dos piores. Se eu tenho essa coragem de abrir o meu coração, Deus intervém. Estava tudo certo quando o rapaz pegou aquela arma, mirou direitinho e atirou no Papa. Mas como o Papa disse, Nossa Senhora puxou a bala. Eu tenho absoluta certeza que Nossa Senhora também está com a mão em frente da porta da sua casa.
Muitas e muitas vezes a Nossa Senhora está com a mão no controle remoto da sua televisão e você arranca da mão dela, porque está viciado no pecado, porque está se apegando ao mal e não está se enchendo desse bem de Deus. Abraçar o bem, apegar ao bem, grudar-se com esse bem de Deus, deixar-se encher pelo Espírito de Deus e ter a coragem de dizer não, a coragem de renunciar pública e explicitamente às falsas religiões, a essas doutrinas todas que falam da reencarnação, de poder da mente, de horóscopo e tantas e tantas e tantas coisas, artimanhas que o encardido usa para nos contaminar. Hoje, nessa segunda-feira, mais uma vez, você é chamado a renovar as promessas do seu batismo. Oração de libertação significa isso. No poder de Deus, o sacerdote manda embora o inimigo, mas você precisa conscientemente dizer: eu não quero mais deixar-me dominar. Que coisa linda quando no carnaval aqui e depois em tantos lugares do Brasil, nesta hora as pessoas jovens saíram do lugar e jogaram em cima do palco camisinha, maço de cigarro, droga, revistas pornográficas. É isso que precisa acontecer, meu irmão. O que você precisa jogar fora da sua casa, o que você precisa jogar fora da sua vida, o que você precisa jogar fora do seu coração. E agora é essa hora, essa é a hora da graça. Está faltando coragem para mudar de vida, porque não é fácil fazer a renúncia do que parece bom, mas nos afasta de Deus. Você está diante da estrada da vida e tem que escolher se alimenta o egoísmo, a vaidade, o que o mundo lhe oferecer, ou se você quer viver na busca de sempre amar e não fazer um mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem e os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro? De que adianta ostentação? De que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão? Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração, o legado que deixamos ao passar neste mundão. Sempre amar e não fazer um mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem, os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro? De que adianta ostentação? De que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão? Tudo aqui é passageiro, ao passar neste mundão. De que adianta ter dinheiro? De que adianta ostentação? De que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão? Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração, o legado que deixamos ao passar neste mundão. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala do convite para a festa nupcial do Filho de Deus. Esta parábola que Jesus conta para nós. Na verdade, essa parábola ela é uma dessas parábolas que abrange toda a história da salvação. O que é que nós vemos naquele relato feito por Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que o rei preparou as núpcias do seu filho. Isso aqui é a história da salvação, o projeto da salvação, que é a união entre a humanidade e a divindade, ou seja, esse é o casamento. Ou seja, Jesus é a própria união entre o homem e Deus. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e Ele quer que nós entremos nesta união, nesse casamento. Ou seja, já não existe mais abismo entre Deus e o homem. Bom, o fato, porém, é que o Pai convida para as núpcias do seu filho aqueles que são os judeus, ou seja, o povo eleito. Há um primeiro convite. Esse primeiro convite é o que nós temos no Antigo Testamento, Moisés e os profetas, né? E depois eles rejeitam esse convite. Deus insiste e faz um segundo convite, é quando então Jesus vem ao mundo e pede aos judeus que aceitem aquilo. Já está tudo pronto. Tudo está pronto. É a plenitude dos tempos. E, no entanto, os judeus, mesmo assim, rejeitam Jesus. É aqui que, então, a salvação se abre para todos os povos, para os gentios. E para nós é uma grande graça nós vermos que essa salvação, desde toda a eternidade, está planejada para ser aberta para nós, que não somos de sangue judeu. Nós que somos gentios e que cremos. Vejam, mas é importante nós notarmos o seguinte: para nós aceitarmos o convite de ir para as núpcias, o que nós fazemos é o ato de fé. É através da fé
que nós então começamos a entrar neste casamento, né, entre Deus e o homem. O ato da fé é o primeiro ato. No entanto, é necessário dar mais passos. E o que é simbolizado por aquele homem que é encontrado dentro do banquete, mas que não leva consigo o hábito nupcial. Ou seja, ele teve fé, ele aceitou o convite, ele foi até Jesus, mas não estava em estado de graça. Estar em estado de graça significa exatamente esse revestir-se de Cristo, o hábito nupcial. É assim que nós então somos configurados a Cristo cada vez mais e poderemos participar na eternidade das núpcias do Cordeiro. Bom, essa explicação da parábola deu para entender que então nós temos o projeto divino, né, lá de trás do Antigo Testamento até finalmente as núpcias do Cordeiro no fim dos tempos. E agora, como aplicar isso à nossa vida? Bom, em primeiro lugar, muito claramente, o convite de Deus para termos fé. É a fé o primeiro passo. E aqui eu não me canso de insistir nisso porque as pessoas não se dão conta do quanto nós precisamos crescer na fé. Parece uma cantilena. Você vê que o Padre Paulo todo dia está falando, não, peça mais fé, peça mais fé. E a pessoa presunçosa acha que ela já tem fé suficiente. Mas não. Talvez você seja um destes que, pertencendo aos convidados, ao povo de Deus, não ouve realmente a palavra de Deus que ecoa no seu coração. E ecoa e pede o quê? Pede que você mude de vida. Essa mudança de vida que é a mudança de hábito, de veste, revestivos de Cristo, onde nós verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e começamos a viver de Cristo. Isso só é possível se houver fé. Então é uma fé que, aprofundada, faz com que você cada vez mais tenha uma pressa de amar Deus. Essas são as 3 virtudes teologais. A fé, a pressa, que é a esperança, e o amar a Deus. É assim que nós vamos crescer espiritualmente. Essa história, grande história da salvação, se reflete na pequena história de salvação, que é a sua. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade.
Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santo. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. As ofensas à dignidade do matrimônio. O divórcio. Números 2382 a 2384. O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança,
sinal do nosso amor. Escolho te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolho te amar E assim viver ao teu lado para sempre. Hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Agora e para sempre. Hoje a minha vida pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Hoje a minha vida pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do minha fidelidade. Agora é para sempre. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 21 de agosto, nós fazemos memória de São Pio X. Ele foi Papa da Igreja Católica entre os anos de 1903 a 1914. É um menino que nasceu na Itália de uma família pobre. Seu nome era José Sartro, nasceu no ano de 1835. José queria ser padre, foi para o seminário e sua família trabalhando para o manter. Seu pai faleceu, mas ele permaneceu no seminário com o sacrifício de sua mãe, do trabalho de sua mãe. José se torna sacerdote, depois se tornará bispo e Papa da Igreja Católica. Em qualquer estágio de sua vida, São Pio X sempre trouxe a humildade no coração. Não importava qual fosse a situação, São Pio X caminhava na trilha do Jesus manso e humilde de coração. É notável o seu amor pela Eucaristia. Foi ele quem possibilitou a Eucaristia já para as crianças e também a possibilidade da Eucaristia diária para os leigos. Foi como Papa que ele autorizou esta realidade. Seu coração, devoto da Virgem Maria e também firme nas verdades da nossa fé, defendeu, no início do século XX,
a Igreja Católica. Ele era contra, de fato, ao relativismo, onde nós não temos uma verdade como referência. Pelo contrário, a verdade de São Pio X sempre foi Jesus Cristo e a fé católica. Por isso, ele nos ensina a escolher esta realidade. Se nós queremos restaurar a nossa vida, precisamos fazê-lo através de Jesus Cristo e de sua verdade. O lema de São Pio X era restaurar todas as coisas no Cristo. E nós precisamos, na nossa vida, colocar como centro Jesus Cristo. Tudo o que vamos fazer, que Ele seja o nosso Senhor, que seja para a sua maior honra e glória. Que São Pio X, lá no céu, interceda por nós que estamos aqui neste mundo, para que a Igreja continue a anunciar a verdade de Jesus Cristo e que nós saibamos viver também o amor à Eucaristia. Jesus que está presente no meio de nós. Rezemos agora com você e por você nas tuas intenções, pedindo a intercessão de São Pio X. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus,
Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão. Pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão. Pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão. Só por amor. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. As palavras, desde agora todas as gerações me hão de chamar ditosa, têm início de fato que Isabel foi a primeira a chamar Maria bendita. Não sem audácia, o Cântico de Maria prediz que a mesma proclamação há de estender-se e ampliar-se com um dinamismo irresistível. Ao mesmo tempo, ele testemunha a especial veneração para com a mãe de Jesus, presente na comunidade cristã desde o primeiro século. O Magnificat constitui as primícias das várias expressões de culto que foram transmitidas de uma geração a outra, com as quais a Igreja manifesta o seu amor à Virgem de Nazaré. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Perpétuo socorro, bendita, Mãe das graças, Mãe terna e amável, tu consolas a alma aflita, Mãe rainha, Mãe admirável. Todas as gerações vão proclamar-te santa, por isso Maria, nossa geração, te ama e também te canta. Por isso Maria, geração te ama e também te canta. Mãe de Lourdes e de Guadalupe, em Salete és bendita também. Que na vida nada me preocupe, pois tu és minha força e meu bem. Mãe Senhora do Carmo é santa, Mãe dos pobres, Mãe Aparecida, Mãe de Fátima, Igreja de Canta, Mãe de Deus, Mãe da luz, Mãe da vida.
vão proclamar-te santa. Por isso, Maria, nossa geração te ama e também te canta. Por isso, Maria, nossa geração te ama e também te canta. És feliz mesmo sendo das dores, mãe da igreja, ó mãe da saúde, rosa mística, flor entre as flores, teu poder junto a Deus nos ajude. Dos apóstolos, mãe, te cantamos, de Loreto do divino amor. Como Deus e com Deus te louvamos, pois foi dele o primeiro louvor. Todas as gerações vão proclamar-te santa. Por isso, Maria, nossa geração te ama e também te canta. Por isso, Maria, nossa geração te ama e também te canta. Ó bendita Rainha da Paz, nosso povo que a Deus só adora, seu amor e carinho te traz. Ao chamar-te de Nossa Senhora, te chamamos bem-aventurada, medianeira